Mateus 16, do versículo 13 em diante. Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai celestial, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de lermos a Tua palavra. Por isso, ó Deus, toma a direção de todas as coisas, porque a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo louvor, a Ti toda adoração, pois a palavra é Tua, a unção é Tua, o discernimento vem de Ti, a sabedoria vem do Senhor, porquanto, Senhor, ser servido a continuar a falar em nosso meio, no meio do Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Glórias a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, vamos falar aqui de duas situações importantes. Uma delas é uma grande preocupação que nós temos visto, até mesmo no meio do povo de Deus, em relação a alguns acontecimentos. Então, não somente os acontecimentos aí, mas outras coisas, até mesmo fora do Brasil, como nossos missionários têm passado, e é verdade que temos que orar a Deus. Uma coisa, irmãos, é orar, outra coisa é você ter medo. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele começa a interrogar os seus discípulos. Entenda bem, ele não saiu interrogando todo mundo, aos que estavam com ele ali. E nesse interrogatório aqui, ele chega e faz uma pergunta que talvez nós também ficaríamos impossibilitados de responder tais perguntas, como lemos aqui no versículo 13, que diz assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas têm falado sobre mim? Quem as pessoas que estão falando por aí que eu sou? Quer dizer, é uma pergunta interessante e, de certa forma, intrigante. Jesus sabia, na verdade, irmãos, que tudo que estava acontecendo, ele sabia. Mas é necessário que nós também procuremos entender, quando ele faz essa pergunta, os que estavam com ele, foram dando suas respostas. E começaram aqui a dizer: olha, uns estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias,
E outros estão dizendo que é Jeremias ou um dos profetas, porque ninguém via dessas pessoas Jesus Cristo como Filho de Deus. O seu discípulo apenas estava relatando, após uma pergunta feita por Jesus, de que as pessoas estavam falando acerca dele. Eu chamo isso de pergunta proposital, para mostrar para nós também que, se nós sairmos por aí perguntando para as pessoas: quem vocês acham que é Jesus? Alguns vão dizer: foi um grande filósofo. Outros vão dizer, por exemplo, numa seita que tem aí, diz que Jesus era espírita. Outros vão dizer: Jesus era uma pessoa legal. Ele curava as pessoas. Já tem um partido político aí que já diz que o partido deles, o que eles fazem, tem semelhança com o que Jesus fazia, porque ele socorria os pobres. E a gente é obrigado a ouvir tudo isso. Se você sair perguntando, se você for na porta de um bar, alguém vai falar alguma coisa, mas muito longe daquilo que realmente Jesus é. Aleluia. E depois disso, ele pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Agora essa pergunta, irmãos, é para nós. Quem nós achamos que Jesus é? Por que estamos aqui nesta noite? Qual é o propósito principal de estarmos aqui? Porque, meus irmãos, é muito triste quando a gente vê muita gente se reunir numa igreja só com o propósito principal de pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a gente sabe que isso é algo que as pessoas fazem corriqueiramente. E eu vou dizer para os irmãos que são pessoas ditas evangélicas. Mas a Bíblia diz, em João capítulo 4, do 21 a 23, que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque quando nós entramos com o propósito de adorar a Deus, querido, aquilo que nós precisamos, Ele nos concede. A não ser no caso que alguém chegue necessitando de uma oração e Deus revela. Isso é diferente. É diferente. Mas fora isso, o propósito de estarmos reunidos é para adorar o Senhor, para glorificar o nome dEle, porque a Ele toda a honra e toda a glória, louvor e adoração. E como o Senhor se agrada, se vocês lerem Apocalipse, no capítulo 4, do versículo 1 até o 11, vai mostrar assim os 24 anciões, os 4 seres viventes, adorando ao Senhor e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Você vai ver em Isaías capítulo 6, o que foi mostrado para Isaías: os querubins voando, com 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando eu adentro
pelaquela porta, eu tenho que adentrar com a objetividade de glorificar o nome de Deus. Aquilo que eu venho supostamente buscar fica em segundo ou terceiro plano, mas primeiramente adorar o Senhor. E aí a pergunta aqui não quer calar: quem nós achamos que Jesus é? Por que estamos aqui neste local? Aleluia! Quando ele fez essa pergunta para eles disseram, aí Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Olha, Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Vou tentar simplificar. Quando Pedro falou, Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, ele quer dizer, Tu és o Filho que Deus mandou para sofrer por nós. Cristo, a palavra Cristo é isso. Tu és o Filho que Deus mandou para sofrer por nós, para pagar por nós, pelos nossos erros e falhas, pecados. Irmão, se eu não tiver essa visão, por que eu estou aqui? Olhemos para trás. Vou fazer o seguinte: quantas pessoas aqui nesta noite, é só levantar a mão e dizer, só fazer assim, nasceram no berço evangélico? Nasceu no berço evangélico? Uma. Apenas duas pessoas. Agora nós, principalmente eu, tenho que olhar para trás e observar pelo menos três coisas: o que eu era, o que eu fazia e como eu andava. O que eu era, o que eu fazia e como eu andava. E quando eu olho para trás, não com remorso, não com sentimento de culpa, porque a Bíblia diz em Isaías 43, 18, 19: não vos lembrei das coisas passadas, não vos lembrei das coisas passadas, nem das coisas antigas, vede que hoje eu faço uma coisa nova, porventura não percebeis, farei um caminho no erro. Já falava acerca de Jesus Cristo. E quando eu olho para trás, eu começo a ver, na verdade, o real papel, o real trabalho que foi feito por Cristo em meu favor. Quem gostava de mim? Porque quem gosta indica o caminho correto. Ser bom não é meter a mão no bolso e sair espalhando dinheiro para todo mundo. Ser bom é mostrar para a pessoa que ela está errada e precisa voltar ao primeiro amor. Isso é ser bom. Por isso que Jesus, em Marcos 10, quando aquele jovem rico disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tu me chamas bom? Bom é o Pai. Ele é bom. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus pega essa palavra de Pedro, porque essa palavra, irmãos, não foi uma simples palavra, foi uma confissão, foi um detalhamento de uma
realidade que eles estavam vivendo, é que nós hoje estamos vivendo também. Eu quero entender, se não for demais, que da mesma forma como Pedro e seus amigos estavam com Jesus ali, e Jesus conversando com eles, eu quero entender também que da mesma forma nós também estamos aqui e Jesus está aqui com a gente. E não é chavão não, que a Bíblia nos fala sobre isso. Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Está escrito. Então não sou eu que falo, nem uso como chavão, mas é a certeza e a realidade que nós estamos aqui, o Senhor está conosco, e essa mesma palavra a qual ele falava para os discípulos, ele fala conosco nessa noite. E a mesma pergunta também: quem você diz que eu sou? A questão é a minha palavra para com ele. Mas quando Pedro deu essa palavra, aleluias, ele pega essa palavra e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Olha só, irmãos, três pessoas: o Pai, o Filho e a revelação. Pedro ali. Ou seja, o que você está falando, Pedro, você não está falando na carne. Porque, minha irmã, nós ouvimos tanta carnalidade, ouvimos tantas coisas onde realmente não é Deus que está falando, mas aqui eu tenho certeza que é Deus que está falando, porque é a palavra dele, não é a minha palavra, é a vontade dele, não é a minha vontade, é o querer dele, não é o meu querer, pois a ele toda a honra e toda a glória. Eu não preciso sair de porta em porta procurando profeta. Eu não preciso que nenhum profeta vá na minha casa dizer o que eu preciso fazer, porque a Bíblia já me fala sobre isso. Eu já tenho mas pastor, você não crê? Claro que eu creio, mas quando eu me apego à palavra, irmão, é Deus falando o tempo todo, toda hora, o tempo todo, toda hora. E aqui, quando ele fala assim, ó, não foi carne que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Olha só o privilégio de Pedro, receber de Deus, e mais, ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo, ainda estava no processo de tratamento, de entender as coisas espirituais, mas aprove a Deus revelar para Pedro quem realmente era o seu filho. Aí, de porta dessa palavra, diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta afirmação, e sobre esta palavra, edificarei a minha igreja. Sobre esta palavra, irmãos, olha só, Pedro recebeu de Deus, e Jesus então fala, e de acordo com essa afirmação, aleluias,
eu edificarei minha igreja. Então não é Pedro, não é o Papa, nem o pastor fulano, nem o pastor Beltrano, nada disso. Edificarei sobre esta afirmação, sobre essa declaração, edificarei a minha igreja. Sabe de uma coisa? Se eu não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu não posso me considerar como igreja. Eu sou apenas um frequentador de templo. Eu sou a mesma coisa que alguém lá de fora. Quando você pergunta quem você acha que é Cristo, Jesus, quem você acha que é? Jesus é uma pessoa legal. Jesus é gente boa. Ele dava pão para as pessoas. Ele curava as pessoas. Gente muito boa, Jesus. Eu até gostei, eu li sobre ele, a história dele. Leu sobre a história de Jesus. Mas a questão não é isso. É entender que ele é o Filho do Deus Altíssimo e que veio para nos remir do nosso pecado e nos tornar igreja, edificada por ele. Quem fundou a igreja foi Jesus. Quando alguém começa a falar muito, não, porque aqui quem manda sou eu, tem que fazer o que eu quero, já está com problema. Quando alguém começa, irmãos, a dizer, olha, não está satisfeito, a porta da casa ali é a serventia da casa, pode ir embora. Já viu aquele velho ditado que o pessoal usa, né? Que nada, vai um, Deus manda 10, para ser maltratado também, para ouvir a mesma coisa, pode ir embora. Como é que Deus vai mandar? Deus vai mandar para outro lugar, mas para aquele lugar Ele não vai mandar. Sabe por quê? Porque na verdade a palavra dele não está tendo prioridade, o amor dele não está tendo prioridade, pois o amor de Cristo precisa estar em mim, porque se o amor de Cristo estiver em mim, eu consigo amar o meu próximo, e jamais vou desejar que ele suma, que ele vá embora, que ele se vire, vai para outro lugar, vai para o mundo mesmo. Não, jamais vou desejar isso. E por isso, quando ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, esse ponto aqui eu queria chegar. Meus irmãos, eu entendo que nós recebemos tantos vídeos que são compartilhados conosco, e mostrando esses vídeos que estão fazendo uma lei para poder parar a igreja, estão fazendo uma lei para não haver mais culto, e eu fico imaginando como se eu tivesse autoridade para poder impedir a obra de Satanás. A obra de Satanás, que eu estou dizendo, são pessoas usadas por Satanás, usadas por ele, como se eu fosse o dono da igreja, como se eu fosse o cabeça da igreja. Não, o cabeça da igreja é Cristo, e Ele garante a continuidade da caminhada da igreja. É Ele quem garante, não sou eu, não é pastor renomado, não é pastor famoso,
que tem doutorado, mestrado, divindade, que agora tem isso também, né? Formado em divindade. Aonde quer chegar que eu não sei. Não sei. Não é essas pessoas. Não é apóstolo, não é bispo. Nenhum dessas pessoas. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Foi ele quem fundou a igreja. E nós somos dele. Nós pertencemos a ele. E mais, a própria palavra de Deus nos fala. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda. Aquele que é nascido de Deus e o maligno não lhe toca. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Eu não tenho que ter medo de nada, ninguém tem que ter medo de nada, nós somos servos de Deus. Provérbios 26, 2 diz: assim como é o pássaro no seu vaguear e a andorinha no seu voo, maldição sem causa não encontra pouso. Se eu sou de Jesus, podem fazer o que quiserem, pode armar todos os laços, todas as armadilhas, pode fazer qualquer bruxaria, feitiçaria, pode comprar uma fábrica de vela, um alambique de cachaça, pode comprar tudo, fazer a maior macumbaria, não vai atingir o povo de Deus. Se estiver na presença de Deus, obedecendo a tua palavra, eu não estou dizendo apenas orando, jejuando, subindo um monte, descendo um monte, indo para a vigília, indo para o vale. Eu estou dizendo obedecendo a palavra, porque não adianta orar muito e não obedecer a palavra. Não adianta jejuar muito e virar faqui e não obedecer a palavra. Não adianta. Não adianta subir monte e ficar lá rodando o monte. Deus, olha eu aqui. Derrama o teu poder. Ei, irmão, vamos buscar poder, vamos buscar poder. Vamos buscar. Se quando sai do monte, está falando mal da vida alheia, está metendo pau na vida dos outros, não adianta nada, não adianta nada, porque a Bíblia nos fala, em Levítico 16, 19, que não haja no meio de vós espírito de mexeriqueiro. Mexeriqueiro é fofoqueiro. Eu vou para o monte, fico dando um salto mortal, plantando bananeira, falando em mistério, dobrando a língua para ir para casa. Isso se for realmente língua de Deus. E depois eu desço do monte, não precisa nem descer não, já vem falando mal, já sai do monte descendo e falando, fulano era para estar aqui, né? Fulano não veio, né? É mesmo, né? Mas também não quer nada não, aquilo ali é isso e aquilo, no monte, acabou de orar, já está fofocando. Aí quer dizer que é crente? Crente com os outros é bobo, né? Não, irmãos. A igreja do Senhor pode ficar tranquila, porque desde quando igreja é igreja, tentaram abafar a igreja, irmão. Tentaram parar a igreja. E sabe por que nós hoje estamos aqui? É porque Jesus guardou a tua igreja.
Homens e mulheres de Deus pagaram um preço muito alto, mas não desistiram de perseverar, não desistiram. Sabe por quê? Porque a fé deles estava em Cristo. Eles sabiam, na verdade, a quem pertenciam, sabiam para quem trabalhavam. Aleluia. Se alguém chega aqui e disser para de pregar, com ordem de quem, meu amigo? Com a minha ordem. Vai ficar dando ordem aí, então. Vai ficar dando ordem. Não vai parar, não? Não. Vou matar todo mundo. Vamos fazer o seguinte: me mata e deixa o pessoal embora. O que? É isso daí, meu irmão. Agora tem uma coisa, hein? Depois que me matar, entrega a tua vida para Jesus. Se você me matando, eu vou para o céu. Se você se converter, você vai para o inferno. Entendeu? É simples assim. Porque nós pertencemos a Cristo. No passado, eles sabiam a quem serviam, sabiam para quem trabalhavam, viviam uma vida de santidade. E a igreja não parou, a igreja continuou. E devido a essa perseverança, devido aos heróis da fé, que prosseguiram a sua caminhada, pregando, ensinando, orientando, orando, Deus curando, libertando, oh aleluia, repreendendo o mal, o evangelho chegou até nós, e fomos alcançados para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Isso é ser igreja. A igreja já tem consciência da sua responsabilidade. A igreja é o órgão, é o único órgão espiritual poderoso na igreja. Por quê? Por causa de nós? Não, por causa de Cristo. Nós somos o corpo, ele é o cabeça. E aí nós vamos caminhando, o cabeça vai levando a gente, o corpo. Vai caminhando, vai levando. E não temos dúvida disso. É bem verdade, meus irmãos, que muitas lutas acontecem, muita dificuldade. Existe problema de enfermidade, desemprego, problema na família, todos temos. Existem vários tipos de situações, perseguições, mas e aí? Por que eu vou parar? Eu, como igreja, não vou parar. Eu não posso aguardar uma paz no mundo ou do mundo. Eu tenho que tomar posse do que foi passado para mim, do que foi passado para nós, quando passou por discípulos, em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Sabe o que é isso? É a paz que excede todo entendimento. Não é uma paz de 2 dedos para cima, não é uma paz de camisa branca, não é uma paz de roupa branca, né? Quando vai virando um ano novo aí, tem que comprar uma roupa branca para poder virar o ano novo de branco, para ver se eu consigo paz, para mostrar que eu estou de paz. Pisa no pé para tu ver, a roupa até muda de cor, a paz vai embora, porque não é a paz, porque a paz de Cristo é a paz que excede todo entendimento, é a paz que nos tranquiliza. Ele é o príncipe da paz.
Por que, príncipe? Porque a principal paz que precisamos é a dele. E quando eu tenho a paz dele, eu vivo em paz, eu ando em paz, no meio da luta, no meio da prova, no meio do vento, no meio do problema. Deus, aleluia, tem a paz que excede todo entendimento, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Oh, maravilha! Vai pensar que eu tenho luta, não é que eu tenho luta, bastante. Mas olha a minha cara de preocupado. Olha para os irmãos que eu não sou de falar para ninguém a luta que eu passo. Não comento para ninguém. Eu posso estar numa maior ventania. Eu fico no Senhor. É uma preocupação que eu tenho. Falo para Deus. Aí é que eu oro mais. Aí é que eu busco mais. Aí é que eu trabalho mais. Aí é que eu vou trabalhar mesmo para Deus. Não tem jeito. Porque isso é que nos fortalece. Cristo é que nos fortalece. Não desanime. Persevere. Continue. Não olhe para trás. Olhe para frente. Para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Que Deus continue derramando sobre nós a tua graça, a tua glória, o teu grande poder, e nos livrando de tudo aquilo que vem contra nós, para a glória do nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Aleluia. Glórias a Deus.